Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certiform, formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar sobre trabalhadores independentes. O seu início de atividade, a inscrição nas finanças, como é que funciona em termos de IVA e como é que funciona em termos de IRS. Antes de tudo, vamos definir o que é a categoria B, a categoria dos trabalhadores independentes. A categoria B, que é a categoria do IRS, na qual os trabalhadores independentes se vão inscrever, ela tem duas vertentes. Por um lado, a categoria B abrange os chamados rendimentos empresariais. E aqui, nos rendimentos empresariais, nós temos venda ou produção de mercadorias. Aquela pessoa que, por sua própria conta, vende ou produz mercadorias. Ela inscreve-se nas finanças, na categoria B, no domínio dos rendimentos empresariais. E para o exercício destas atividades, vai ter que procurar o código da sua atividade através da classificação de atividade económica, que é uma lista que nós utilizamos para definir qual a atividade profissional que vamos exercer. E é a mesma lista que se utiliza quando se cria uma empresa. Classificação das atividades económicas. A categoria B tem outra vertente. A vertente dos rendimentos profissionais. E na vertente dos rendimentos profissionais, nós temos a prestação de serviços. Diga-se que é a mais comum, ou seja, é aquela vertente onde existe maior número de trabalhadores independentes. Ao nível dos rendimentos profissionais, prestação de serviços. Aqui temos as profissões liberais, nomeadamente arquitetos, economistas, contabilistas, revisores oficiais de contas, advogados, solicitadores, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, um conjunto de profissões que estão definidas na tabela das atividades anexa ao artigo 151 do Código do IRS. Nós consultamos o artigo 151 do Código do IRS, existe uma lista ou uma tabela de atividades de prestação de serviços em que cada uma destas atividades nas quais nós nos podemos inscrever, caso estejamos habilitados ao exercício dessas profissões, teremos que escolher qual o código que a nossa atividade tem. É a chamada lista de atividades anexa ao artigo 151 do Código do IRS, onde estão
a esmagadora maioria das profissões liberais, aqueles a que são mesmo chamados trabalhadores independentes, aqueles que prestam serviços, os prestadores de serviços. Então, esta categoria B, ela envolve aqui uma abrangência muito grande, desde vender e produzir mercadorias até prestar serviços. Como é que é realizada a inscrição nesta categoria? Se eu me proponho a inscrição na categoria B, a categoria dos trabalhadores independentes, eu vou ter que dar um início de atividade nas finanças. Vamos fazer aqui uma linha do tempo para que eu possa explicar exatamente como é que tudo isto funciona. Vamos supor que no mês de junho de 2020, um de nós decide iniciar a sua atividade como prestador de serviços, por exemplo. Passar recibo verde. Vai ter que declarar um início de atividade. Isso chama-se o preenchimento da declaração de início de atividade. Vai escolher a sua atividade. Se é um prestador de serviços, vai ao artigo 151 do Código do IRS. Analisa a lista de atividades. Verifica qual é a atividade que vai exercer. E vai preencher a declaração de início de atividade, colocando lá esse código de atividade, porque cada profissão tem um código respeitante a essa mesma atividade. E aqui, o importante para efeitos do enquadramento no IVA e no enquadramento no IRS, porque os trabalhadores independentes, eles poderão estar sujeitos a dois impostos, o IVA e o IRS. E depois também virão a estar sujeitos à segurança social. Mas a segurança social é um problema que só vai surgir 12 meses após o início de atividade nas finanças. Portanto, esta pessoa que se inscreve em junho, só daqui a 12 meses é que ela se vai preocupar com a segurança social. Para já, ela vai se preocupar com o IVA e com o IRS. Na declaração de início de atividade, nós temos que fazer uma previsão. Uma previsão de quanto é que nós consideramos que vamos ganhar desde o mês em que nos estamos a inscrever até ao dia 31 de dezembro daquele ano. Ou seja, uma previsão de junho até 31 de 12 do ano de 2020. É preciso fazer uma previsão. Então, vamos supor uma previsão do volume de negócios, ou seja, quanto é que aquela pessoa acha que vai receber em recibos verdes desde junho até ao dia 31 de dezembro do ano de 2020. Vamos começar por uma primeira hipótese. Esta pessoa acha que vai receber 3.000 euros desde junho até dezembro de 2020. E com base nesta previsão, que é uma mera previsão, as finanças vão fazer o enquadramento no IVA e também vai ter uma consequência ao nível do IRS, que eu já vou explicar. Vamos começar por pensar o seguinte. Tudo se baseia num limite
que está previsto no artigo 53 do Código do IVA. Tudo é baseado num limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA e já agora é o artigo 53, número 1 do Código do IVA. Esse limite até 2019 era de 10.000 euros. Mas o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, ele alterou este limite. Este limite passou a ser, em 2020, 11.000 euros e em 2021 será de 12.500 euros. Em 2021 e daí para a frente será de 12.500 euros. Mas eu vou colocar aqui 2020, 11.000 euros, 2021 e daí para a frente 12.500 euros, conforme o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Então, o Orçamento Geral do Estado para o ano 2020 ele entrou em vigor no dia 1 de abril. Portanto, já passou abril, isto já está em vigor e agora nós temos que raciocinar este ano 2020 na base de 11.000 euros. Então, o raciocínio é o seguinte. Estes 3.000 euros de previsão de junho até dezembro, de junho até dezembro vão 7 meses. Então vamos dividir 3.000 por 7. Porque nós aqui temos sempre que ter uma perspectiva da proporção. 428,57. Uma pessoa que dê início de atividade nas finanças e que faça uma previsão em junho de 3.000 euros, em média são 428,57 ao mês. Agora vamos dividir o limite estabelecido para o ano de 2020 por 12. 11.000 euros a dividir por 12. 916,67. Ou seja, esta pessoa que prevê vir a receber 3.000 euros, ela faz uma previsão abaixo, e em termos proporcionais, abaixo do limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA. Nós temos que comparar este valor com este. 428,57 é inferior a 916,67. Qual é a consequência disto? A consequência é a seguinte. Até ao final do ano, esta pessoa vai estar isenta de IVA. Então, consequências. Isenção de IVA. Artigo 53, número 1 do Código do IVA. A proporção é inferior aos 11.000 euros e, portanto, goza de isenção. O que é que significa gozar de isenção de IVA? Significa que não vai cobrar IVA aos clientes. Vamos imaginar, vou passar um recibo verde de 500 euros. Vou ao portal das finanças, emito o recibo verde e não coloco IVA. E os 500 euros que eu estou a cobrar serão os 500 euros que eu vou receber. Ou seja, não vou cobrar mais 23%. Estou isento de IVA.
Claro que para estar isento de IVA, esta pessoa tem que estar abrangida pelo regime simplificado, ou seja, não pode possuir contabilidade organizada, nem pode ter optado por contabilidade organizada. Mas para ter uma contabilidade organizada tem que faturar acima de 200 mil euros. E eu vou considerar, claro, que não optou por contabilidade organizada. E também que não faz nem importações nem exportações, nem aquisições, nem transmissões intracomunitárias. E, consequentemente, trabalha aqui no mercado nacional e goza de isenção de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA. E vai gozar até ao final deste ano. Isto é consequência a nível de IVA. Isenção de IVA. E a nível de IRS? Bom, o sujeito passivo é um sujeito passivo de IRS. Acabou de se inscrever na categoria B, acabou de estar enquadrada no IRS. Como o valor que prevê é inferior a 200 mil euros, estará enquadrada pelo regime simplificado. Poderá sempre optar pela contabilidade organizada, mas caso fizesse essa opção já perdia a isenção do IVA. E, portanto, vai se manter muito bem no regime simplificado, que é o regime que se aplica a nível de IRS a quem não alcança, ou no caso não prevê, acima de 200 mil euros. Portanto, enquadramento no IRS, regime simplificado de tributação. E há uma questão aqui, que é a questão da retenção na fonte. Ou seja, quando se emite um recibo verde, é preciso fazer uma retenção na fonte. Uma retenção na fonte é um adiantamento de imposto que é feito naquele momento por conta do valor que virá a ser devido no fim. No caso deste cenário que eu estou agora a traduzir, esta pessoa, porque está abaixo do limite do artigo 53 do Código do IVA, em termos proporcionais, esta pessoa, do ponto de vista de retenção na fonte, fica dispensada de retenção na fonte. Ou seja, ela, se quiser, pode fazer retenção na fonte. Porque dispensa significa que opta por fazer ou opta por não fazer. Se fizer retenção na fonte, pode fazer, vai receber sempre menos 25% do rendimento. Porque 25% é a taxa de retenção na fonte que se aplica àquelas pessoas que são prestadores de serviços e que exercem uma atividade prevista na lista do artigo 151 do Código do IRS. Mas fica dispensada de retenção na fonte, ou seja, eu emito um recibo verde de 500 euros, coloco isento de IVA pelo número 1 do artigo 53 do Código do IVA e dispensado de retenção na fonte, porque não alcanço o limite do artigo 53 do Código do IVA. Este é o cenário, digamos que, em que a pessoa emite recibos verdes sem IVA e sem retenção na fonte. Agora vamos ver como é que esta situação pode vir a mudar. Vamos imaginar agora o seguinte. Estávamos em junho. Temos, portanto, o junho, depois o julho, portanto, o junho, o julho, o agosto, o setembro, pronto, e depois o outubro, o novembro e o dezembro. Vamos supor que a atividade desta pessoa corre muito melhor do que aquilo que ela estava à espera. E vamos supor o seguinte.
Ela fez uma previsão de 3.000 euros. Só que tudo corre muito bem e ela começa a faturar muito mais todos os meses. Imaginem que só em junho passa recibos verdes de 2.000 euros. Em julho, 3.000. E já vai em 5 acumulados. Em agosto, vamos imaginar que passa recibos de 4.000 euros. E já vai em 9. E em setembro, passa recibos verdes de 3.500. O que é que acaba de acontecer em setembro? 5, 9, 12.500 euros de valor acumulado. Ou seja, claramente, em setembro, ultrapassa os 11.000 euros. Acaba de ultrapassar em setembro os 11.000 euros. O tal limite que está previsto para 2020. Porque para 2021 serão 12.500 euros. Conforme eu já referi, tem a ver com as alterações do Orçamento Geral do Estado. O que é que acontece a esta pessoa que acaba de ultrapassar 11.000 euros acumulados no ano de 2020? Em termos de IVA, para já, não acontece absolutamente nada. Continua a emitir os seus recibos verdes, isento de IVA ao abrigo do artigo 53. Porque a questão do IVA vai ter que aguardar até ao dia 31 de dezembro e só no próximo ano é que vai fazer uma alteração, como já vou explicar. E o que é que acontece do ponto de vista da retenção na fonte? Do tal IRS que tem que ser deixado lá na empresa por forma de adiantamento do imposto que vem no fim. A retenção na fonte termina a dispensa. Ou seja, isto funciona assim. A partir do mês em que é ultrapassado o limite estabelecido no número 1 do artigo 53 do Código do IVA, no mês imediatamente a seguir, ou seja, outubro, vai ter obrigatoriamente que começar a fazer retenção na fonte. Ou seja, emite um recibo de 1.000 euros, não pode receber 1.000 euros da empresa. Vai receber 750, porque tem que fazer um desconto de 25%. E esses 25% ficam lá retidos naquela empresa e aquela empresa, até ao dia 20 do mês a seguir, tem que fazer esse pagamento ao Estado do montante por nós retido. E para nós que fazemos esta retenção de 25%, ou seja, em vez de recebermos os 1.000 euros, recebemos 750, nós no fundo estamos a perder 250 euros. Mas esses 250 euros vão para o lado do Estado e funcionam como um adiantamento do IRS, que depois as finanças vai calcular no fim. E quando as finanças calcularem no final o valor que nós temos a pagar de IRS, esses adiantamentos, essas retenções na fonte, vão ser descontadas, vão ser deduzidas. E pode muito bem acontecer que tenhamos direito até a reembolso de IRS. Ou seja, que as retenções tenham sido além do valor que vamos ter que pagar no fim e temos direito a IRS a receber. Uma coisa é certa, quem não faz retenções na fonte não recebe IRS absolutamente nenhum, porque o limite máximo de IRS que um contribuinte pode vir a receber são as próprias retenções na fonte e tudo vai depender depois do nível de despesas que a pessoa vai apresentar e que vão funcionar como deduções à coleta e que poderão eventualmente dar mais reembolso ou menos imposto a pagar. A retenção na fonte funciona como um adiantamento que é obrigatório fazer à medida que se vai emitindo o recibo verde. E esse adiantamento
quando são ultrapassados os 11.000 euros, ele vai ter que ser feito a partir de outubro. Outubro, novembro e dezembro, sempre que emitir um recibo verde, continua isento de IVA, mas tem que fazer uma retenção na fonte de 25% se o cliente com o qual trabalha é uma entidade com uma contabilidade organizada. Ou seja, se emitirmos recibos verdes às empresas ou às entidades com uma contabilidade organizada, é obrigatório retenção na fonte. Em outubro, em novembro e em dezembro, porque foi em setembro que ultrapassou os 11.000 euros. E agora, como é que funciona o IVA? O que é que vai acontecer ao nível do IVA? Bom, o IVA funciona assim. Esta pessoa vai aguardar até ao dia 31 de dezembro de 2020. Até ao dia 31 de dezembro de 2020 não se preocupa com o IVA. Mas depois, em 2021, durante o mês de janeiro, de 2021, e isto que eu estou a dizer, durante o mês de janeiro de 2021, é algo que está previsto no artigo 58, número 2, a linha A do Código do IVA. Nós, quando estamos a tratar de questões fiscais, nós não justificamos nada porque achamos alguma coisa. Tudo tem que ser justificado num contexto legal. Tudo isto que eu estou a explicar está na lei. E, portanto, até ao dia 31 de janeiro do ano de 2021, prazo esse estabelecido pelo artigo 58, número 1, do Código do IVA, e artigo 58, número 2, a linha A do Código do IVA, o prazo, esta pessoa vai ter que preencher uma declaração de alterações. Vamos supor que ela continuou a faturar em outubro, em novembro e em dezembro, não é? Faturou isto tudo e depois também faturou outubro, novembro e dezembro, e chega ao dia 31 de dezembro, faz a soma dos valores todos, ou vai até ao portal das finanças e verifica a faturação por cada mês, porque estão lá os recibos verdes todos elencados, e verifica que faturou 16.000 euros. No dia 31 de dezembro de 2020, o somatório da faturação foi de 16.000 euros, por hipótese. Então, durante o mês de janeiro, vai ter que preencher uma declaração de alterações. Declaração de alterações. E nessa declaração de alterações, vai lá mencionar 16.000 euros, o valor efetivamente faturado. E a partir do dia 1 de fevereiro de 2021, vai obrigatoriamente começar a cobrar IVA aos seus clientes. Está bem? Portanto, o mês de janeiro, conforme o artigo 58, número 2, a linha A, durante o mês de janeiro, terá que comunicar às finanças alterações de atividade através do preenchimento de uma declaração de alterações de atividade. E aí vai colocar, faturei 16.000 euros. E automaticamente as finanças vão fazer o enquadramento desta pessoa no IVA. Mas cobrar IVA só vai ser feito de fevereiro em diante. Então, o enquadramento do IVA pelas finanças pode ser em dois regimes.
o regime trimestral ou o regime mensal. O regime trimestral é para aqueles que faturam menos do que 650 mil euros. É o caso dela, faturou 16 mil. Então ela vai ficar enquadrada no regime trimestral. O regime trimestral significa que de 3 em 3 meses vai ser preciso apurar o IVA e entregar às finanças uma declaração periódica de IVA. O primeiro trimestre, a declaração periódica de IVA entrega-se sempre até ao dia 15 do segundo mês seguinte. Então, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, a declaração de IVA vai ser entregue até ao dia 15 de maio. Até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre. E vai entregar 4 declarações de IVA durante o ano. Se existir nas declarações IVA a pagar, e para um trabalhador independente é perfeitamente comum haver IVA a pagar, o IVA é pago sempre com mais 5 dias relativos ao prazo da entrega da declaração do IVA. Ou seja, se eu tenho que entregar no primeiro trimestre a minha declaração até ao dia 15 do segundo mês seguinte, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até ao dia 15 de maio, então eu pagarei até ao dia 20 de maio o IVA. E depois assim sucessivamente durante os 4 trimestres. Quem faturar mais do que 650 mil euros fica abrangido pelo regime mensal do IVA. O regime mensal do IVA é para aqueles contribuintes que faturam mais do que 650 mil euros. Acima de 650 mil euros, o regime mensal do IVA. E no regime mensal do IVA, entrega-se a declaração periódica do IVA todos os meses e sempre até ao dia 10 do segundo mês seguinte. E o pagamento até ao dia 20 do segundo mês seguinte a que as operações dizem respeito. Então, ela, como faturou 16 mil euros, vai ser enquadrada no regime trimestral. Este contribuinte é enquadrado no regime trimestral. Em janeiro ainda não vai cobrar IVA, mas depois em fevereiro e em março vai cobrar IVA e vai ter o seu primeiro trimestre constituído. Janeiro, fevereiro e março. Depois, até ao dia 15 de maio, vai ter que entregar uma declaração de IVA com as suas operações e até ao dia 20 de maio fará o respectivo pagamento do IVA e assim sucessivamente. Este foi um cenário. Agora vamos simular um outro cenário. Vamos imaginar que agora, em junho, um de nós pretende iniciar uma atividade como trabalhador independente. Vai preencher a declaração de início de atividade e vai colocar, por exemplo, 9 mil euros lá na chamada previsão. Escreve lá 9 mil euros. Eu acho que vou ganhar 9 mil euros desde junho até dezembro. Temos sempre que pensar nas consequências ao nível do IVA e nas consequências ao nível do IRS na perspectiva da retenção na fonte. Ora bem, aqui o raciocínio é feito da seguinte forma. São 9 mil euros relativamente a 7 meses. 9 mil euros relativamente a 7 meses dá 1.285,71. Muito acima deste valor.
916,67. Cenário completamente diferente do anterior. O que é que vai acontecer com este? Fica imediatamente enquadrado no regime do IVA, que será trimestral. Porquê? Porque o valor, em termos proporcionais, é superior a 916,67. O que é que isso significa? Significa que logo no primeiro recibo verde que imita, e se o emitir já em junho, vai ter que cobrar 23% de IVA ao seu cliente. Independentemente do cliente, vai cobrar IVA aos clientes à taxa de 23%. Imediatamente enquadrado no regime de IVA, vai ter que entregar as declarações de IVA trimestrais, nos prazos que referi, trimestre a trimestre, e fazer o pagamento do IVA, sempre com mais 5 dias após o prazo da entrega da declaração periódica do IVA. Portanto, IVA, logo enquadramento no início. E o IRS? E a retenção na fonte? Como é que funciona? É já obrigado a fazer retenção na fonte. Ou seja, se emitir um recibo verde a uma entidade com uma contabilidade organizada, vai imediatamente ser obrigado a fazer retenção na fonte. Porque a sua previsão em termos de volume de negócios, em termos proporcionais, ultrapassa o limite do artigo 51, do artigo 53, número 1 do Código do IVA, e o Código do IRS faz uma remissão a esse mesmo artigo para que esta pessoa fique imediatamente sujeita a retenção na fonte em termos de IRS. Ou seja, emite um recibo verde a uma empresa, tem que já deixar lá nessa empresa 25%. Se emitir um recibo verde a uma pessoa particular, vamos imaginar que esta pessoa aqui em causa, que fez agora este cenário de considerar que faz uma previsão de 9.000 euros, vamos supor que essa pessoa é um advogado. Regime liberal, vai começar agora a sua atividade como advogado, agora em junho faz uma previsão de 9.000 euros, ele acha que vai receber em honorários até ao final de 2020 9.000 euros, é imediatamente enquadrado no IVA, imediatamente fica sujeito a retenção na fonte. Se este advogado emitir um recibo verde a uma empresa, que é uma entidade com uma contabilidade organizada, ele tem que cobrar IVA a 23% e tem que fazer uma retenção na fonte de 25%. Ou seja, tem que deixar lá na empresa 25% de IRS para que depois a empresa entregue essa verba ao Estado. Se este mesmo advogado for contratado por um de nós, que não temos contabilidade organizada, que somos pessoas singulares, particulares, ele vai cobrar IVA, mas não vai haver retenção na fonte nenhuma. Ou seja, se ele emitir um recibo verde de 1.000 euros, ele vai ter que colocar 1.000 mais 23% e vai cobrar 1.230, porque o seu cliente é uma entidade, é uma pessoa singular que não possui contabilidade organizada. É que a questão das retenções na fonte, elas só se aplicam quando os clientes são entidades com contabilidade organizada, aos quais se vai aplicar um princípio fiscal, que é o princípio da substituição tributária. Ou seja, aquela empresa vai ela própria fazer o pagamento do imposto retido àquele sujeito. Princípio da substituição tributária. Muito bem, penso que ficou entendido a questão da retenção na fonte. Portanto, este indivíduo imediatamente fica sujeito a IVA e imediatamente fica sujeito à retenção a 25% quando os seus clientes são entidades com contabilidade organizada. Como é que ele vai passar o recibo verde?
Imaginem que o primeiro recibo verde deste trabalhador independente, que faz agora uma previsão de 9 mil euros e que pela proporção ultrapassa 11 mil, para aquela fração do ano, em termos proporcionais, ultrapassa os 11 mil, como já vimos pelas contas, como é que ele vai passar um recibo verde? Imaginem que ele vai trabalhar num processo jurídico de uma empresa. Vai cobrar, imaginem, 1000 euros. 1000 euros de base. Depois, obrigatoriamente, IVA à taxa de 23%. Mais 230 euros. Soma parcial, 1230. E depois vai estar sujeito a uma retenção na fonte à taxa de 25%. E essa retenção na fonte à taxa de 25%, ela, do ponto de vista do código do IRS, está prevista no artigo 101, número 1, a linha B. Artigo 101, número 1, a linha B do código do IRS. A linha B. Taxa de retenção na fonte de 25% para os profissionais que tenham uma atividade que esteja prevista na lista de atividades ou na tabela de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. Estes 25% vão ser aplicados aos 1000 e, portanto, vai descontar 250 euros. Está bem? Os 25% são aplicados ao valor antes do IVA. E, portanto, 25% de 1000. Aos 1230, subtrai 250 e tem a receber da empresa 980 euros. Tem a receber da empresa 980 euros. Está bem? Sabendo que destes 980 euros, claro, estão lá incluídos 230 euros para pagar ao Estado o IVA, em regime trimestral. Todas as pessoas que não alcancem 600, todos os sujeitos passivos que não alcancem 650 mil euros anuais estão sujeitos ao regime trimestral do IVA. Só quando se ultrapassa 650 mil euros é que está sujeito ao regime mensal do IVA, mas isso é uma situação que acontece com muita normalidade nas empresas, não é? Mas nos trabalhadores independentes não. Portanto, os trabalhadores independentes, na sua esmagadora maioria, estão logicamente no regime trimestral, se bem que podem fazer a opção por regime mensal. Quem está no regime trimestral do IVA, logo no início da atividade, pode optar pelo regime mensal. Pode optar pelo regime mensal do IVA. Mas, por defeito, o regime trimestral do IVA é o regime que, naturalmente, se aplica aos trabalhadores independentes, porque acima de 650 mil euros de faturação é algo que é comum nas empresas, mas não é comum ao nível dos trabalhadores independentes. Porque estes 650 mil euros do código do IVA, eles funcionam para os sujeitos passivos de IVA. Tanto podem ser as empresas como podem ser os trabalhadores independentes. E, portanto, é um limite, digamos que, geral. Ao nível, e para concluir isto, ao nível das retenções na fonte, existem várias taxas. Existe a taxa de 25%, existe a taxa de 16,5%, existe a taxa de 11,5%,
existe a taxa de 20%. Isto ao nível de retenções na fonte, está bem? Para também terem conhecimento das taxas que existem. 25% é quando aquela pessoa tem uma atividade da lista do artigo 151 do Código do IRS. É a maioria das pessoas. A maioria das pessoas faz uma retenção à taxa de 25%, porque a sua atividade, ela iniciou atividade conforme uma atividade prevista no artigo 151. 16,5% é para propriedade intelectual. Direitos de autor, obras de caráter científico, literário, artístico e o know-how ou o conhecimento. Faz uma retenção de 16,5%. Se a atividade daquela pessoa não constar desta lista, se a profissão que aquela pessoa está a exercer como trabalhador independente não fizer parte do elenco das atividades da lista do artigo 151, a taxa é de 11,5%. Portanto, atividade não consta, lista, artigo 151. E então foi uma atividade que iniciou, por exemplo, através de um CAE, de uma classificação de atividade económica. 20% é uma taxa que se aplica às atividades de elevado valor acrescentado. E as atividades de elevado valor acrescentado são atividades que se adequam ao estatuto do residente não habitual. O estatuto do residente não habitual, que normalmente ele é utilizado por pessoas vindas do estrangeiro e que vêm exercer atividades de elevado valor acrescentado em Portugal. Essas atividades são atividades que estão elencadas através de uma portaria própria e são atividades normalmente de elevado relevo, de caráter científico, artístico, técnico, onde estão aqui, por exemplo, atividades técnicas, médicos, professores universitários, gestores, enfim, há uma lista de atividades de elevado valor acrescentado que são as mesmas que são utilizadas para que alguém vindo de um país estrangeiro possa requerer o estatuto do residente não habitual, que é um estatuto bastante favorável para essas mesmas pessoas. Permite-lhes pagar apenas 20% de IRS e mesmo a título definitivo. Residente não habitual, atividades de elevado valor acrescentado, taxa 20% de retenção na fonte. Última questão que eu vou referir. Não residente. Rendimentos do trabalho dependente e rendimentos da categoria B. Não residente é aquele que não cumpre os requisitos do artigo 16 do Código do IRS.
ou seja, não permanece em território nacional mais do que 183 dias, ou nem possui uma residência que se possa aferir sobre a intenção de residir em território nacional. Um não residente, se tiver rendimentos do trabalho dependente ou da categoria B, a taxa de retenção na fonte para ambos é 25%. Mas nem se chama taxa de retenção na fonte. Chama-se taxa liberatória, porque é a título definitivo. E esta taxa, ela está consagrada no artigo 71 do Código do IRS. E vou-vos dar aqui uma informação importante para estas pessoas que são não residentes e que ainda não adquiriram o estatuto de residente não habitual. Ou então, não podem vir a adquiri-lo porque a sua profissão não está enquadrada dentro da lista das atividades de elevado valor acrescentado. Porque antes de ser residente não habitual, tem que passar por não residente. Então, estas pessoas que são não residentes, quando têm rendimentos do trabalho dependente e do trabalho independente, a taxa de retenção na fonte que se lhes aplica é de 25% e é uma taxa liberatória. Liberatória significa aqui que é a título definitivo, ou seja, não é propriamente uma antecipação, é mesmo a título definitivo. E vamos imaginar o seguinte, o que eu vou explicar para a categoria B, porque eu nesta rúbrica estou a falar da categoria B, aplica-se exatamente à categoria A. Imaginem que um arquiteto não residente está agora a viver em Portugal, mas está a viver há muito pouco tempo, ainda não alcançou os 183 dias para poder obter o estatuto de residente. Ele desenvolve a sua atividade já agora em Portugal e cobra 1.000 euros a uma empresa. Por exemplo, como trabalhador independente. Cobra 1.000 euros a uma empresa através de um recibo verde. O que é que vai acontecer? O seguinte. Vai ser obrigado a fazer retenção, não é retenção, é uma taxa liberatória. Vai ser obrigado a aplicar uma taxa liberatória de 25%. Mas os primeiros 635 euros estão salvaguardados. Ou seja, conforme nos explica o artigo 71, número 5 do Código do IRS, não é aplicada qualquer retenção na fonte até 635 euros. Então, destes 1.000 euros, 635 euros não aplica e acima, portanto, 1.000 menos 635 vai aplicar 25%. 1.000 menos 635, o que dá 365 euros, vai aplicar 25%, o que dá 91 euros,25. Quanto é que ele vai receber? Vai receber 1.000 menos 91,25. Ora, 1.000 menos 91,25, 908,75. Isto é o que acontece com um não residente, está bem? Um não residente, a taxa de 25% está estabelecida no artigo 71, número 4, do Código do IRS. É definida como uma taxa liberatória. É uma retenção na fonte a título definitivo. Não é propriamente um adiantamento, é já um pagamento definitivo. E será 25%. Mas depois o artigo 71, número 5,
refere que até 635 euros não há retenção nenhuma. A partir desse valor é que é feita a retenção. Portanto, se um não residente emitir um recibo de 600 euros, não tem nenhuma retenção na fonte de forma legal. Só a partir de 635 euros. Os trabalhadores dependentes, ou seja, aqueles que têm um vínculo laboral com uma empresa, um contrato de trabalho com uma empresa, são trabalhadores dependentes, pertencem à categoria A, é igual. Uma empresa paga um vencimento de 1000 euros a um trabalhador seu, com contrato, que é, neste momento, não residente. Os primeiros 635 euros não faz nada. O excedente, tudo o que vai além de 635, taxa liberatória de 25%. Bem, fica então assim uma abordagem geral sobre a categoria B. Tive também agora a preocupação de não me esquecer dos não residentes, porque também são situações que podem sempre acontecer. Quem tem estatuto de residente não habitual, porque tem uma profissão de elevado valor acrescentado e conseguiu obter deferimento por parte da autoridade tributária para a atribuição desse estatuto, a retenção é de 20%. A taxa é de 20%, que é a melhor das taxas que eu aqui elenquei, tirando obviamente os 16,5% da propriedade intelectual e os 11,5% das atividades que não constam do artigo 153 do Código do IVA. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para aquelas pessoas que vão iniciar uma atividade como trabalhadores independentes na categoria B. Há sempre algumas dúvidas sobre como funciona o IVA, como é que funciona o IRS, e já sabem, se a vossa previsão for uma previsão que na proporção será inferior a 11.000 euros, conforme as contas que eu comecei agora a fazer, conforme aquele primeiro cenário que eu dei, por exemplo, começar agora em junho e estimar às finanças 3.000 euros, ficamos imediatamente isentos de IVA e ficamos dispensados de retenção na fonte. Isso não tem consequência absolutamente nenhuma. Ou seja, não vou pagar IVA até ao final do ano. E mesmo que venha a ultrapassar o limite, como eu simulei na primeira hipótese, continua a não pagar IVA até ao final do ano. Só a partir de fevereiro é que eu vou estar sujeito a IVA. E como não tem consequência absolutamente nenhuma, bem, fica aqui apenas uma ideia de que talvez previsões mais abaixo sejam, do ponto de vista fiscal, mais favoráveis no primeiro ano. Claro que no segundo ano, face ao resultado do primeiro, tudo mudará e aí ficaremos sujeitos naturalmente ao IVA, mas a partir do mês de fevereiro, já que em janeiro preencheremos a declaração de alterações. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até à próxima rúbrica do Trate as Finanças